distante da órbita da Terra. Muito bem. Vamos passar para a órbita de Marte, segundo Kepler. Ele fez a mesma coisa. Está aqui o Sol, está aqui a Terra, está aqui Marte. Agora, o que ele fez? Ele vai supor que a Terra vem andando para cá e Marte também. Só que agora, ele sabe a distância da Terra até o Sol em qualquer instante que ele quiser. Por causa daquela órbita circular. Então, o que ele fez? A Terra veio daqui até aqui, Marte veio daqui até aqui. O que ele fez? Bom, ele pode fazer aquele cálculo de que ângulo que a Terra andou. Bom, a Terra, eu sei que anda 360 graus num período, portanto, 360 dividido pelo período dá o número de graus por dia, vezes o intervalo de tempo que foi daqui até aqui, dá o número de graus que a Terra andou daqui até aqui. Então, o A1, ele calcula. Marte. Bom, para Marte, eu sei qual é o período de Marte. E agora eu quero achar a trajetória de Marte. Então, eu quero saber a distância do Sol até Marte em cada instante, para ver, será que é circular também? Então, é isso que ele quis fazer. Bom, então, eu vou dizer o seguinte, ó, o período orbital de Marte, eu estou chamando de M maiúsculo, então, o número de graus, 360, dividido pelo número de dias que leva para dar a volta, me dá o número de graus que ele Marte anda por dia. Vezes o número de dias daqui até aqui, eu tenho o angulinho que Marte andou, N aqui. É claro que percebe que o ângulo S é A menos M. Aí, eu vou pegar esse triângulo agora. E nesse triângulo, eu vou aplicar outra vez a fórmula do seno do triângulo. Então, eu posso aplicar aqui. Então, percebe que agora eu estou querendo achar esta distância e eu conheço esta daqui. Então, vamos escrever então, lá, naquela formulinha lá do seno. Eu vou escrever aqui, ó, o D dividido pelo seno do ângulo oposto, D dividido pelo seno do ângulo oposto, é igual a esse dedão dividido pelo seno do ângulo B. Sendo que outra vez, o ângulo B é o ângulo entre o Sol e Marte, que é observado diretamente. Portanto, eu acho a distância agora. Mas é que agora, a distância da Terra ao Sol, eu conheço. E eu estou querendo achar agora como D varia. Porque lembra que eu sempre tinha considerado D constante quando o Marte voltava naquela posição. Mas agora não, agora Marte pode estar numa posição qualquer da hora. Então agora eu não sei se a distância de Marte até o Sol vai se manter constante. Bom, faço essa conta e acho essa distância dele. Aí a Terra anda mais um pouquinho, Marte anda mais um pouquinho e repito todo o processo novamente. E vou achar, para aquela nova distância da Terra ao Sol, eu vou achar a nova distância de Marte até o Sol, D2. Ele fez isso um monte de vezes. Fez isso um monte de vezes e foi fazer o diagrama polar do mesmo jeito como ele tinha feito o outro. Então, colocou aqui o Sol, colocou aqui a Terra, colocou aqui Marte, sendo que agora ele conhece a distância do Sol até a Terra. Aí ele colocou aqui, ó, qual foi o ângulo que Marte andou e a que distância estava do Sol. Isso ele calculou, isso ele calculou. Aí Marte andou mais um pouquinho, nova distância. Mais um pouquinho, nova distância. Assim para frente. Ele fez isso aqui para um monte de posições de Marte. E aí ele quis verificar qual é a melhor curva que passa por aí. E quando ele procurou verificar qual é a melhor curva que passava por Marte, ele verificou que deu uma elipse, não uma circunferência. Bom, e foi isso que o Kepler fez. Então deu uma elipse. Então para a Terra deu circular, para Marte deu uma elipse. E aí o que o Kepler escreveu como a sua primeira lei? Que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas. E a Terra? É circular. Matematicamente, a circunferência é uma elipse de excentricidade nula. Generalizou.
Então ele generalizou como todos sendo uma elipse. E hoje nós sabemos que realmente a órbita da Terra não é circular, é uma órbita elíptica, mas é tão pouco achatada que olhando para a órbita da Terra desenhada, ninguém a olho nu consegue perceber que aquilo é uma elipse e não uma circunferência. Mas no caso de Marte não, no caso de Marte chama a atenção, é achatado mesmo, entende? Então, e percebe que ele fez isso para a Terra e para Marte. E enunciou essa lei valendo para todos os planetas do Sistema Solar. Então, primeira lei de Kepler. Está aqui o Sol, um dos focos da elipse, e os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, ocupando o Sol, um dos focos da elipse. Chutou. E acertou. Não era um Neymarzinho da vida, não, mas era realmente um Pelé. Chutava mesmo. Qualquer hora eu apoio de algum fã do Neymar. Muito bem. Agora, uma coisa interessante, inclusive a gente costuma ver, né, que um planeta gira em volta do outro numa órbita circular, com um período orbital tanto, e com um raio orbital tanto. E já nós vamos ver, uma terceira lei diz que o cubo do raio orbital é proporcional ao quadrado do período orbital. Ué, mas que droga de raio orbital se é uma elipse? Não é uma circunferência, é uma elipse. Bom, quando a gente fala que o cubo do semi-eixo, o cubo do raio é proporcional ao quadrado do período, aquele raio que a gente está se referindo é um semi-eixo maior. E acontece que o semi-eixo maior tem uma característica muito interessante. Faz o seguinte, ó. Imagine que aqui está o centro da elipse, o A se chama semi-eixo maior, aqui eu não desenhei, mas só vou chamar, daqui até aqui é o semi-eixo menor, passando aqui pelo centro, e a distância que vai do foco até o astro é o raio orbital naquele instante. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma característica que define a elipse. Essa característica é o semi-eixo maior. Agora vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os raios orbitais ao longo de uma trajetória completa e vou achar a média de todos os raios orbitais. E o que eu verifico é que a média de todos os raios orbitais dá o semi-eixo maior. E isso, a demonstração não é complicada. Não é complicado, é só pensar assim. Tem um foco aqui, tem um outro foco simétrico aqui. Então, se eu ligo esse com esse daqui, e ligo esse daqui com outro foco, esse daqui vai ser igual a esse daqui. De modo que, na hora que eu pegar esse mais esse, o que eu vou ter? Eu vou ter R mais R'. Acontece que a definição de uma elipse é que a soma dessa distância, desse período, desse raio orbital, com o raio orbital com relação ao outro foco, é uma constante. Igual a 2A. Duas vezes isso daqui. Então, se eu pegar essa distância e somar com essa outra, que vai até outro foco aqui, isso daqui dá sempre o dobro disso daqui. Ué, se eu for fazer a média, o que eu tenho? Ó, vou pegar um daqui e esse daqui. Depois que eu estiver aqui, eu vou pegar aquele daqui com esse daqui. Pensa que a soma de 2 a 2 vai dar sempre 2A. E a média de todos os 2A vai dar 1A. Tá? Então percebe que quando a gente fala o raio orbital de um planeta, entenda-se semi-eixo maior, que corresponde ao raio médio da trajetória. Então o semi-eixo maior representa o raio médio. No caso da Terra, o raio médio é o que a gente chama de uma unidade astronômica. Bom, aí vem a segunda lei do Kepler. O Kepler percebeu que
Quando o planeta está pertinho do Sol, num certo intervalo de tempo ΔT, ele anda um pedaço bem grande ali. Mas quando o planeta está longe do Sol, no mesmo intervalo de tempo, ele anda uma distância bem pequenininha. De modo que o movimento não é uniforme. Circular já vimos que não é, não é bem uniforme. Mas ele verificou uma coisa interessante. Se eu pegar aqui o raio orbital, esse raio orbital aqui, varrer daqui até aqui, eixo de areia, aí pego e faço essa varredura aqui. Essa varredura aqui vai varrer uma certa área A, nesse intervalo de tempo ΔT. Nesse mesmo intervalo de tempo ΔT, este raio aqui vai varrer a mesma área que aqui. Então, o raio vetor orbital dos planetas varre áreas iguais em tempos iguais. Portanto, um corpo ligado ao outro gravitacionalmente gira em torno dele com seu raio vetor varrendo áreas iguais em tempos iguais. Percebe que o problema era calcular essa área. E acontece que a área de uma elipse, um pedaço de elipse, melhor dizer, não é uma coisa fácil de fazer. Precisa de cálculo integral e diferencial, que o Kepler não tinha na época. O cálculo diferencial integral apareceu um pouquinho depois com Newton e com Leibniz. Mas o Kepler não tinha. Mas ele precisava achar essa área. Então o que ele fez? Bom, ele fez a coisa mais óbvia que a gente faz e que, por exemplo, o pessoal de biologia usa muito isso para achar a área de uma folha. O que faz? Quadricular. Quadricula. Cada quadradinho desse aqui, eu sei qual é a área e somo o número de quadradinhos que tem lá. Aqui não deu um quadradinho, tudo bem, mas aqui não deu um completo, então sou eu e vai fazer. Cozinhado? É. Funciona? Funciona. Se não fosse cozinha, física não existiria. Exatamente. Cozinhar está para a física, assim como regra de 3 está para a química. Então, o que eu faço assim, que ele calculou essa área aqui e verificou que o número de quadradinhos aqui e lá, no mesmo intervalo de tempo, era o mesmo. Então foi assim que ele conseguiu chegar a essa brilhante conclusão de que o raio vetor varia áreas iguais em tempos iguais. Então nós vimos a primeira lei de Kepler, que é a lei da elipse, né? E a segunda, que é a lei das áreas iguais. Esta aqui ele chamou de primeira e esta aqui de segunda, mas na verdade ele descobriu aquela primeiro. Porque ele começou a utilizar no caso de Marte. No caso de Marte, ele verificou que, bom, essa área aqui dava com essa, só que com o foco fora do centro. E isso não funcionava na circunferência. Então ele procurou verificar qual era a figura onde isso acontecia. E aí ele chegou à brilhante conclusão que era a elipse. De modo que primeiro ele descobriu essa, e só depois essa daqui. Mas na hora de enunciar, a gente diz que essa é a primeira e aquela é a segunda. Tá. Bom, isso eu não vou calcular para demonstrar para vocês, mas a área de uma elipse é dada por πAB. Π, o A é o semeixo menor, e o B, o A é o semeixo maior, e o B é o semeixo menor. Se fosse circunferência, lembra qual é a fórmula que dá a área de uma circunferência? É π vezes R ao quadrado. π vezes R vezes R. R vezes R, só que aqui é A e B. Então substitui o R por AB. Então, calcular a velocidade areolar. Eu gostaria de saber qual é a velocidade areolar de um planeta cujo período orbital é T, sendo que os semieixos maiores e menores são A e B. Bom, a velocidade areolar é definida como sendo, é definida três risquinhos aqui para nós vai significar por definição. Então a velocidade areolar é definida como sendo a área varrida pelo raio vetor dividido pelo tempo que leva para varrer. Bom,
Eu precisaria calcular essa área e dividir pelo intervalo de tempo. Mas o problema não diz nada de qual é o tamanho que essa área precisa ter. Também não diz qual é o tempinho que leva para levar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou fazer varrer desde aqui até aqui, quer dizer, eu vou varrer a elipse toda. Se varrer a elipse toda, vai varrer no período, no período T. Então eu vou dividir a área toda pelo período todo. A área toda é a área da elipse dividida pelo período total, portanto é um π dividido pelo período. E eu tenho a velocidade aerolar do planeta. Então, velocidade aerolar, isso é uma constante do planeta. É isso que eu quero disse. Muito bom. E agora vem a terceira lei de Kepler. Essa é legal. Imagine então que aqui está o Sol, e eu tenho um planeta aqui que gira em torno do Sol a uma distância L com um período T, período orbital T. Tem um outro aqui que está a uma distância L' e gira em volta do Sol com um período T'. As massas, por enquanto, vamos esquecer. E o que o Kepler queria achar é o seguinte: será que existe alguma relação entre o R e o T? Então, sei lá, o R é o dobro do T, aí quando dobra aqui dobra o T, sei lá, que tipo de relação que existe? Então, ele começou a fazer gráficos. Ele colocava aqui o raio orbital dos planetas conhecidos e aqui o período orbital. Colocou aqui Mercúrio, o período orbital é pequeno, o raio é pequeno, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Então, deu uma curva aí que não tinha a mínima ideia do que significava. Esquece, não serve. Aí ele pegou aqueles mesmos dados, só que ao invés de colocar o raio aqui, colocou o raio ao quadrado. Então, com aquele mesmo período, raio ao quadrado, período, raio ao quadrado, período, raio ao quadrado, tem uma curva parecida com aquela aqui, droga, não funciona. Aí pegou e falou, vou colocar aqui o raio ao cubo. Aí, período, raio ao cubo, período, raio ao cubo, período, ele deu essa outra curva que ele falou, que droga, não funciona. Tá bom, vamos, deixa isso aqui, só que aqui eu vou colocar período ao quadrado. Então, era um ano, que era 0,4 anos. Bom, 0,4 ao quadrado. 0,16. Botava o raio ao cubo. E assim para frente. E quando ele passou ali aqui, tem uma reta. Uma reta para o matemático é uma bênção. É uma bênção, porque é química dele. É regra de 3 direto. É regra de 3 direto. Então, ele pôde escrever, então, que o raio ao cubo é proporcional ao período ao quadrado. Direto. Eu até falei, será que dá para melhorar? Ele tentou fazer uma outra coisa diferente, né? Colocou aqui o cubo aqui, aí mudava. O único que batia era esse aqui. Então, ele chegou à brilhante conclusão que, quando eu tenho dois planetas, esses dois planetas giram em volta do Sol com raios e períodos orbitais dados por essa fórmula aqui. Então, se eu dividir um raio pelo outro e levar ao cubo, vai ser a mesma coisa que um tempo dividido pelo outro ao quadrado. E que, bom, matematicamente, se pode escrever assim: o cubo do semi-eixo maior, ou o cubo do raio orbital, é proporcional ao quadrado do período orbital. E essa é a lei que o Kepler chegou. Lembra que nós tínhamos falado para vocês que os antigos tinham colocado a ordem dos planetas com relação ao Sol, colocando que quanto mais longe o planeta estava, ele levaria mais tempo para dar a volta, ou ao contrário, né? Quanto mais tempo ele levava para dar a volta, é porque ele estava mais longe. Está escrito aqui: quanto maior o período, maior a distância. Enquanto que os antigos acertaram naquela colocação da ordem por chute, que o Kepler depois demonstrou. Bom, o enunciado dessa terceira lei de Kepler hoje é um pouquinho mais complicado, porque a gente verifica que as massas dos corpos envolvidos
tem que entrar na equação também. Só que isso só pode ser demonstrado através da teoria da gravitação universal do Newton. E aí o Newton chegou à brilhante conclusão que isso daqui é uma cozinhada que funciona, mas é uma cozinhada. O verdadeiro, então aquilo que a gente adota hoje é isso aqui. O R ao cubo é proporcional ao quadrado do período. Só que essa constante de proporcionalidade não é tão constante assim, porque depende da massa do Sol, mas depende da massa de cada planeta. O que acontece é que, no caso dos planetas do Sistema Solar, todos eles têm uma massa muito menor do que a massa do Sol. Então, como essa massa é muito pequenininha, a hora que eu somo essa com essa, basicamente dá essa daqui. E se eu aplico isso daqui para dois planetas, tem massa irmão em cima, massa irmão embaixo, corta fora e dá isso daqui. Então, que esta é a representação cozinhada disto daqui. Tá? Funciona dentro de certos limites. Então, aqui que eu falei, tá? Então, bota o M mais o M em minha, M mais o M em minha, a hora que vai cortar, se essas duas porcarias são pequenininhas, isso daqui fica só M, corta fora e volta. Então, uma aplicaçãozinha terceira lei. Qual o período orbital do asteroide Pallas? Isso é real. Qual o período orbital do asteroide Pallas? Percebe que eu já não coloquei o acento, isso eu percebo. Qual o período orbital do asteroide Pallas se ele se encontra a 2,7 unidades astronômicas do Sol? Então, o R é 2,77 e eu quero achar o período orbital. Bom, como ele não deu massa nem nada, estou supondo que as massas sejam desprezíveis. Se as massas são desprezíveis, vale a terceira lei do Kepler. Então, é só substituir. Substituir o quê? Substituir que para o planeta eu conheço o R e quero achar o T. Quando conhecer o T nem o T', bom, usa como referência a Terra. Para a Terra, eu sei que o R' é 1 por definição, e eu sei que o T' é 1 por definição. Leva um ano para dar a volta. Substituo essas coisas aqui, faço as continhas todas aqui e chego à brilhante conclusão que é de 4,6 mais ou menos. Então é assim que a gente determina período orbital de um caso de um asteroide. Agora, observe-se um planeta em oposição a cada 665,25 dias. Então, a cada 665,25 dias, o planeta está em oposição. Então, pensar que se ele está em oposição, a primeira coisa que eu já sei é que é um planeta exterior. Só o planeta exterior que pode estar em oposição. Qual a sua distância até o Sol? Bom, o período orbital da Terra é esse aqui, A. Para que a cada 665 deles esteja em oposição, isso significa que esse 665 é o período sinótico, é o intervalo de tempo entre duas configurações iguais sucessivas. Para a Terra, o R' é 1 e o T' é 1 ano, ou esse período aqui em dias. Vale a lei do Kepler, que é dada por isso daqui. E eu quero achar o R do planeta. Qual a sua distância até o Sol? Só que eu não sei o período orbital do planeta. Aqui eu posso entrar. Para a Terra, para o ano, o R', desculpa, o R eu quero achar, o R' é 1. O T eu não sei, o T' é 1. Então aqui eu estou com duas incógnitas, o R e o R'. Então, o R e o T. Como fazer? Bom, lembra a forminha do TASS. A forminha do TASS relacionava o período orbital com o período sinótico e com o ano da Terra. Como o planeta é um planeta exterior, o sinalzinho aqui é menos. Então agora é só substituir. Pensar que o T vai ser, faz as continhas aqui, o T vai ser isso daqui, onde o S, período sinótico, eu conheço, o A é o período da Terra que eu conheço,
faz essas continhas e o T vai dar isso daqui. Agora sim, conheço o T e entro no lugar do T aqui. Portanto, vou ficar com o R que eu estou procurando, dividido por 1, no caso da Terra, e ao Q é igual ao período desse aqui, dividido pelo 365. Esse aqui eu conheço, acho. Aqui. Então, pense aqui, basta conhecer o intervalo de tempo entre duas configurações sucessivas que eu consigo determinar a distância até o planeta. Cozinhado, lembra? Não estou levando em conta a massa. Esse raio seria o raio médio. Sempre o raio médio, que é o semi-eixo maior. Eu consigo, a partir disso, achar qual seria a distância maior? Só com esses dados, não. Eu posso ter duas configurações com o mesmo semi-eixo, mesmo período, mas com excentricidades diferentes. Então, isso não dá para saber. Vou precisar de mais alguma coisa, mais uma medida fora essa. Na verdade, para obter a forma completa de uma elipse, eu preciso de pelo menos 3 limites. No mínimo. Desde que eu saiba o semi-eixo, eu preciso de mais 3. Muito bom. Professor? Então tá, olha, por favor. Assim pelo menos eu ouvi. Senão eu ia fazer de conta que não percebi. Esse período que nós estamos calculando, que é o período de relação à Terra ou ao Sol? Eu estava calculando o período orbital dele, né? É o período orbital. Do objeto, em torno do Sol. Do Sol. É o tempo que ele leva para dar uma volta todo o Sol. Não importa quem é que está observando. Eu fiquei pensando, essa fórmula eu consigo aplicar para ele ver um cometa, se tiver uma órbita fechada, mas aí eu olhar em relação ao Sol, eu não consigo usar ela para calcular o período do cometa Halley em torno da Terra. O cometa Halley gira em volta da Terra, gira em todo o Sol. Os cometas giram em volta do Sol, não da Terra. Eu pensei que o período orbital é alguma coisa que é o tempo que leva para dar uma volta em torno do Sol, com relação às estrelas, não importa quem está observando. O período sinótico é que depende de onde nós estamos observando. Bom, agora, só para vocês terem ideia de como foi feita a determinação da distância da Terra ao Sol de forma realmente precisa, ou pelo menos de uma forma muito mais precisa do que isso que a gente falou aqui. Vocês vão ver que não é tão simples assim, mas não deixa de ser um encadeamento de informações que a gente tem. Para fazer essa demonstração, eu só vou precisar falar para vocês uma fórmula que vocês vão ter que engolir. Essa eu não vou demonstrar. Então vamos lá. Lembra que nós falamos de efeito de paralaxe, né? O sujeito está aqui, olha para isso daqui e fala, está na direção do número 5. Aí vem o outro cara aqui, não, está na direção do número 3. Quem é que está certo? Os dois. Só que a gente tem que fazer uma convenção de qual é que a gente vai adotar como medida. E por convenção, o que a gente adota como medida? Aquela medida que a gente faz olhando perpendicularmente a régua que está no fundão. Então a gente diz que esse daqui fez um erro de paralaxe. Tudo bem? Então isso que é um erro de paralaxe. É olhar e fazer a medida não perpendicularmente ao instrumento de medição. Então, mais ou menos a mesma coisa que nós tínhamos falado, só que agora nós vamos elaborar. Lembra que o outro, nós tínhamos falado, né? Por exemplo, em Paris, olha para a Lua e vai ver a Lua nessa direção, e Porto Alegre olha para a Lua e vai ver a Lua naquela outra direção. Então, é aquele exemplo que nós tínhamos visto, né? Está aqui a Lua, pertinho dessa estrela, e de Porto Alegre a Lua parece mais distante daquela estrela. Isso que nós já tínhamos visto. Só que isso foi aqui em 2007. Então, observando a Lua no mesmo instante em duas posições diferentes da Terra. Tá bom. Só que a coisa começou muito antes. 1672. 1672. Marte foi observado
de Paris e de Caiena. Porto Alegre, na época, nem existia. Então, é Caiena. E por que é Caiena? Porque também não era muito melhor do que Porto Alegre. Simplesmente porque Caiena pertencia à França. Então era um lugar onde os franceses tinham direito de fazer o que quisessem. Muito bom. Então, de Paris, eles olharam para Marte e viram Marte na direção de uma estrela. E de Caiena, olharam para Marte no mesmo instante e verificaram que Marte estava numa direção de uma outra estrela. Então, será que mais ou menos assim, ó, o Cassini, ele olhou lá de Paris e viu que Marte estava perto dessa estrela vermelha aqui. E o Richter, ele olhou para aquela mesma configuração, só que a estrela, a Marte parecia na direção dessa estrela azul. De tal forma que, então, repetir aqui, percebe que eles podiam medir o ângulo entre as posições de Marte no céu, comparando com as posições das estrelas de catálogo que eles conheciam. Então, eles sabiam a distância daqui até aqui, portanto, eles simplesmente mediram aqui quanto vale essa distância aqui. Então, o ângulo entre Marte visto de Paris e Marte visto de Caiena era dado por esse ângulo psi aqui. Então, isso foi medido diretamente entre as duas coisas que eles observaram. Mas aqui, um fez esse gráfico, outro fez esse gráfico, aí puseram um em cima do outro e obtiveram essa distância. Essa distância em ângulo, claro. O problema deles é o seguinte: eles não observaram Marte num dia qualquer. Eles escolheram para observar Marte no dia em que Marte estava em oposição. Então está aqui o Sol, Terra e Marte. E o que eles querem achar é a distância do Sol até a Terra. Vamos chamar então de R a órbita da Terra e de R' a órbita de Marte, que já é perfeitamente conhecida desde o Kepler. Bom, pela terceira lei de Kepler, esquecendo as massas, na época não sabiam aplicar isso aí, sabiam da fórmula, mas não podiam aplicar, porque não conheciam as massas. Então, aplicou a terceira lei de Kepler, que nós tínhamos visto, e dessa terceira lei, olha lá, o R' é o R mais o D. Portanto, nesta fórmula aqui, no lugar do R', eu vou botar R mais D. Lembra que os períodos orbitais da Terra e de Marte eram conhecidos. De tal forma que nesta equação aqui, as incógnitas são o R e o D. Porque eu preciso de mais uma equação para poder achar o raio da Terra, que é o que ele queria achar. O raio da Terra, o raio da órbita da Terra. Pensei que para poder achar o raio da órbita da Terra, basta então determinar o D. Se eu achar o D, morreu o problema. Que o D é a distância da Terra a Marte naquele instante. Bom, então pensei, então, imagina que aqui fosse a Terra, aqui está o equador da Terra, o ângulo que vai do equador da Terra até Paris é a latitude de Paris, que era conhecido. Isso aqui nós vamos falar melhor depois, mas por enquanto é só aquilo que todo mundo conhece. E o ângulo que vai desde o meridiano de Greenwich até o meridiano que passa por Paris é a longitude de Paris, também era conhecido. Aqui é Caiena, o ângulo que vai do Equador até Caiena é a latitude de Caiena, conhecida, e a longitude de Caiena. O problema era achar o ângulo entre Paris e Caiena, medido a partir do centro da Terra. Então, se eu estivesse aqui no centro da Terra, olharia para Paris, olharia para Caiena, e eu gostaria de saber quanto vale esse ângulo. Bom, isso daqui é obtido através de uma coisa chamada triângulos esféricos, utilizando uma fórmula chamada fórmula do cosseno dos triângulos esféricos, que
todo mundo sabe que é dada por esta equação. Então, por isso que eu estou falando, isso eu não estou demonstrando para você. A demonstração não é difícil, só que enche a paciência, porque vai um certo tempo que eu não tenho aqui. Não diz que eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. Mas é muito fácil. A demonstração, a gente utiliza geometria plana da mais vagabunda e a parte de trigonometria plana a mais simplesinha possível de ser e conceito. E a gente chega nessa forma. Mas por enquanto caiu do céu. É essa em ponto final. Então, pensa aqui, como eles conhecem as latitudes e as longitudes, eles conhecem este ângulo aqui entre Paris e Cayena. Tá bom. Então, continuando. Então, está aqui a Terra, está aqui Paris, está aqui Cayena. Aqui está o raio da Terra, aqui é o raio da Terra, suposta esférica. A gente sabe que não é verdade, mas na precisão que eles fizeram foi suposto esfericidade. Esse ângulo θ é o ângulo entre Paris e Cayena, que nós já calculamos. O R da Terra a gente conhece. E imagine que aqui está o zênite, quer dizer, a direção exatamente para cima da minha cabeça em Cayena, e aqui a direção exatamente para cima em Paris. Então, a partir desses dados aqui, como nós vimos, calculava o ângulo θ. Então, o ângulo θ por essa fórmula já saiu. Nesse triângulo aqui, eu posso, como é um triângulo isósceles, né? Os dois raios aqui, então um triângulo isósceles, dois lados iguais. Então eu posso dizer que θ mais K dá 180, portanto K é 180 menos θ dividido por 2. Não esqueça, θ eu já calculei, portanto K é conhecido. Então eu conheço esses três ângulos que estão aqui. Nesse triângulo aqui, eu posso aplicar a fórmula do cosseno de um triângulo, onde um lado ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto desses dois, pelo cosseno do ângulo oposto ao lado que eu estava. Então, é uma formulinha também de geometria, de trigonometria, tanto faz, depende de como a gente considera, também básica, e a demonstração é muito simples, não tem problema. Estou caindo do céu para vocês. Então, mas aqui, o θ eu conheço, o raio da Terra eu conheço, portanto o L é conhecido. É a distância entre Paris e Cayena em linha reta. Obviamente ninguém vai percorrer em linha reta porque está dentro da Terra. Tá certo? Muito bom. Vamos supor que Marte está lá longe. Vou ligar a Terra com Marte, vou chamar essa distância aqui de T maiúsculo, que é a distância então de Terra a Marte, naquela oposição. Eu vou ligar Marte com Paris e Marte com... e vou chamar o ângulo aqui entre a vertical de Paris e a direção de Marte de ZP. Isso aqui é medido. Então, meço. Minha vertical eu conheço, meço o ângulo até Marte. Isso é medido diretamente. Então, isso aqui eu meço. Ligo Marte com Cayena, vou chamar essa distância de E, e esta aqui é a distância zenital de Marte vista em Cayena, que também eu meço diretamente. Então, medi o ZP e o ZC, no instante em que estava ocorrendo a oposição. Vou chamar este ângulo aqui de M e este ângulo aqui de M. Bom, então, M, chama isso de M. Pensar que esse ângulo M aqui, nesse triângulo Marte, vou começar a dizer, nesse triângulo aqui, que eu tenho aqui, do O, que é o centro da Terra, até Paris e até o centro da... até o ponto C. Eu estou confundindo, esqueci que o C não é o centro da Terra, é Cayena. Então, nesse triângulo aqui, eu posso escrever que a soma, então, desse ângulo K, então, eu sei que a soma dos ângulos internos é 180, ou, por exemplo, eu digo K mais esse daqui é 180, que é um ângulo raso, portanto, o ângulo M é 180 menos esse. Esse eu conheço,
Esse eu conheço, portanto eu acho o E. A mesma coisa, vou chamar esse ângulo aqui de N, e vou dizer que K mais N mais esse daqui é 180, portanto o N é 180 menos K, menos isso. Então, o K eu conheci, o Z eu medi, portanto o M e o N eu conheço. Eu vou chamar esse ângulo aqui, o ângulo sobre o qual, aqui, de Marte, eu olharia para Paris, eu olharia para Cayena, de ângulo psi. Que é aquele ângulo que nós medimos lá, nas placas, lembra? É o ângulo de Marte visto em duas posições diferentes. No triângulo Marte, Paris, Cayena, eu sei que este ângulo aqui é 180 menos M menos M. Sendo que o M e o N eu conheço. Portanto, o psi eu conheço. Comparo esse psi com o psi que eu medi lá na minha placa, para ver se a minha observação foi razoável. Então, tem até um método de comparação para ver se o processo está legal. Muito bom. Agora, nesse mesmo triângulo MPC, eu vou aplicar a lei do seno, que nós já vimos um monte de vezes. O Q dividido pelo seno de N é igual ao E, não, igual ao L dividido pelo seno de psi. Podia ser também o E dividido pelo seno de N, mas fica mais fácil pegar este lado com esse ângulo e esse lado com esse ângulo. Onde o psi eu já calculei, medi, o N eu já tenho, o Q eu não conheço, mas o L, bom, o L eu conheço já daqui. Portanto, a única incógnita é o quê? No triângulo OPM, então no triângulo OPM, então nesse triangulão, eu posso escrever aqui o quadrado de um lado, então o dedão ao quadrado, é igual ao quadrado dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo oposto. Então o ângulo oposto a esse lado é o K mais M. O K eu conheço, o M eu conheço, então isso é conhecido, isso é conhecido. O que é conhecido, o raio da Terra é conhecido, portanto achei o T. Bom, achei o T. Acontece que, pela terceira lei de Kepler, lembra que nós tínhamos colocado, pela terceira lei de Kepler é isso daqui, e lembra que nós tínhamos visto que o R', era o R mais o T, só que o T agora eu já conheço. Conclusão, eu tenho uma equação onde eu só tenho a incógnita R. Resolvo e acho o raio da órbita da Terra. Percebe que já é uma coisa um pouco mais elaborada. Mas dá para fazer. É claro que se chega a um resultado mais preciso. Então, por isso é que ele obteve uma precisão de 93% com relação ao que nós conhecemos no X. Muito bom. Agora, distância fora do sistema solar. Como a gente determina a distância até uma estrela? Bom, para determinar a distância até uma estrela, a gente faz algumas coisas assim meio estranhas. Mas basicamente é o seguinte. Imagina o seguinte. Tem uma árvore e eu estou aqui assim. E aqui tem um rio. Eu não quero atravessar o rio. Mas eu quero saber a distância daqui até aquela árvore. Um jeito de fazer. Eu venho aqui, meço aqui um ângulo reto e venho andando aqui assim, até parar aqui num certo ponto aqui. Para a feminista de plantão, ela saiu. Então, olha só, uma mulher. Então, tá aqui uma mulher, né, parada nessa posição, porque eu sempre coloco um homenzinho aqui, né? Então, agora coloquei aqui porque sabia que alguém ia dar bronca. Não sabia que era ela, mas sabia que alguém ia dar bronca. Então, tá aqui. Eu olho para o poste e olho para a árvore. E meço o ângulo C maiúsculo entre o poste e a árvore.
Aí eu meço a distância daqui até aqui, vou chamar de Pzinho. Eu tenho aqui, nesse triangulinho aqui, eu tenho a fórmula, posso aplicar a fórmula da tangente. Lembra que a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A diferença com seno e cosseno é que no seno e no cosseno a gente dividia pela hipotenusa. Agora não, a hipotenusa não entra na jogada. É o quociente entre dois catetos. Então, é o cateto oposto C dividido pelo cateto adjacente C, B. Então, C sobre B. Isso aí, esse aqui é C maiúsculo, esse é C minúsculo, tá? Não confundo. Portanto, o Czinho é dado pelo B, que eu meço, vezes o C, que eu medi também. Então, eu meço daqui até aqui, sem precisar ir até lá. Aplico isso no caso das estrelas. Eu não posso ir na estrela mesmo. Então, eu imagino a esteira é uma árvore e o poste é um poste no chão. E vou medir o ângulo entre o poste e a estrela, medir a distância do poste até onde eu estou e aplicar aqui essa formulinha. E caio do cavalo totalmente, uma vez que essa distância B aqui na Terra é tão pequenininha, mas tão pequenininha, que quando eu meço esse ângulo aqui, a imprecisão acaba sendo tão grande, mas tão grande, que essa distância C aqui acaba dando alguma coisa absolutamente sensível. Mas então por que falou? Que droga! Mas é que por um motivo. Aqui, a nossa amiga feminista deslocou-se daqui até aqui. Só que o deslocamento é muito pequeno para o nosso trabalho. Então o que eu vou fazer? Já que não é possível me deslocar sobre a Terra com uma distância suficientemente grande para que a precisão seja boa, eu vou me deslocar com a Terra. Então não vou me deslocar sobre a Terra, mas vou me deslocar com a Terra. Como? Então, vamos lá. Imagine, nós já vimos essa figura em algum lugar, lembra? Então, imagine que a Terra estivesse aqui em janeiro, aqui estivesse o Sol, e aqui estivesse uma estrela, razoavelmente próxima. Se estiver distante também não vai funcionar. Se estiver distante, a gente vai ter que utilizar um outro processo. Que processo? Um processo de astrofísica. Um processo em que eu tenho que usar algumas características além da geometria que a gente está acostumado a usar. Então, está aqui a Terra, está aqui o Sol, e está aqui aquela estrela razoavelmente próxima. E vamos supor que eu observe essa estrela no instante em que eu sei que o ângulo entre a Terra e a estrela, visto aqui do Sol, é um ângulo reto. Isso dá para calcular, para saber quanto acontece. E o que eu quero achar é a distância do Sol até a estrela. Este angulinho aqui, sobre o qual a estrela viria a distância do Sol até a Terra, eu vou chamar de P, ângulo de paralaxe. E para dentro da precisão que a gente quer, a gente vai supor que o P aqui é igual a esse aqui. A gente sabe que não é, né? Porque o Sol não está bem no centro, está no foco. Mas lembra que a órbita da Terra é tão próxima de uma circunferência que, do ponto de vista prático, a gente pode considerar a órbita da Terra como circular, com o Sol fora do foco, com o Sol fora do centro. Então, eu vou considerar que esse pedaço aqui e esse aqui são iguais, dentro da nossa precisão. De tal forma que eu posso escrever que, olha, a tangente desse angulinho aqui é o A dividido pelo D. A dividido pelo D. Só que o P, lembra que nós vimos que o ângulo era muito pequenininho. E quando o ângulo é muito pequenininho, a tangente é basicamente igual ao P dividido em radianos. Isso nós vamos demonstrar daqui a pouco. Então, a tangente do P é igual ao próprio ângulo P. Então, ao invés de tangente aqui, eu vou escrever P e é aproximadamente igual. Portanto, a distância é A sobre P. Conclusão. Se eu conheço este ângulo P,
como eu conheço a distância da Terra ao Sol, eu determino a distância até a estrela. É claro que vem perguntar, como é que acha esse ângulo P? Bom, para achar esse ângulo P, a gente faz o seguinte. Em janeiro, eu boto o meu telescópio olhando lá para o céu, centrado lá na estrela cuja distância eu quero achar. E tiro uma foto. Percebe que essa estrela aqui é uma estrela que está próxima, tem um monte de estrelas distantes lá no fundão. Então vão aparecer a estrela de fundão e a estrela aqui que eu estou querendo. As estrelas de fundão e a estrela amarelinha que eu estou querendo fotografar. Depois de 6 meses, a Terra vem para cá, junto com o meu telescópio. Aponto o meu telescópio para a mesma direção do céu. Então, para pegar aquele mesmo conjunto de estrelas lá distante, ó, as mesmas estrelas lá. Só que eu verifico que a estrela amarela, que aqui saiu aqui, depois de 6 meses, a estrela amarela não vai sair aqui, vai sair aqui. Bom, acontece que essas estrelas outras aqui que estão lá no fundão, eu sei a posição delas direitinho. Portanto, eu sei o ângulo entre essas duas estrelas. Então, como eu sei o ângulo entre essas duas estrelas, eu sei qual é o deslocamento entre a estrela em janeiro e a estrela em julho. 6 meses depois. Portanto, eu conheço essa distânciazinha aqui. Vamos pegar esse telescópio aqui e desenhar aqui, ó. Então, aqui está a distância entre as duas estrelinhas. Então, uma caiu aqui, a outra caiu aqui na bordinha. O F é a distância focal do meu telescópio, isso é uma coisa que eu conheço, tenho o meu telescópio, sei qual é a distância focal. Grosso modo, a distância focal é o comprimento do tubo do telescópio. Depois a gente vai ver melhor, mas grosso modo é isso. E, bom, esse angulinho aqui, percebe que eu tenho esta linha e esta daqui, que é paralela a essa daqui. Portanto, esse triângulo aqui é igual a esse aqui, 2 mil. Então, nesse triângulo é um triângulo retângulo, onde eu posso dizer que a tangente de 2P é o dedinho dividido pelo F. Lembra que o P, dessa forminha aqui, eu tiro o valor do P, fazendo ou não a aproximação. Então, esse D eu meço, o F eu conheço, portanto eu acho P. Se eu sei o P, entro aqui e acho a distância. Direto. Então percebe que eu consigo determinar a distância das estrelas. Por que esse método é limitado? Porque esse angulinho aqui é muito pequenininho. Então é muito pequenininho, de modo que a tangente é muito pequena também. Então acaba dando precisão. Mas é assim que se determina. Até mais ou menos uns 300 ou 400 anos-luz, é assim que a gente determina a distância. Depois são outros processos. Então, percebe que quando eu tenho o Sol aqui e a Terra aqui, e eu tenho uma estrela próxima, a paralaxe é grande. O ângulo de paralaxe é grande. Aqui percebe que então é a paralaxe, no caso dessa estrela aqui. Se a estrela estiver mais distante, percebe que o ângulo é menor. Então a paralaxe é menor. De modo que quanto maior a distância, menor a paralaxe. Tá? Então a distância e paralaxe variam em sentidos opostos. Dúvida de Kepler? Kepler descobriu as 3 leis que descrevem o movimento orbital dos planetas em torno do Sol. Mas ele não sabia por que os astros se comportavam daquele jeito. Então ele sabia que se comportavam daquele jeito, mas por que não? Quem explicou isso foi o Newton com o sistema, com a teoria da gravitação universal. A teoria da gravitação universal a gente vai deixar para quarta-feira. Muito bom. Então, com isso, não acabou não, nem pensa. Eu já vi que todo mundo para. Eu fiz desse capítulo. Agora, o próximo capítulo, próxima coisa que a gente vai ter que estudar, sim, você mudou você mudou
como chama, o mouse de lado, mas manteve os botões corretos. Sim. Ah, não, é que eu mudo os botões também. Não tem jeito. Então, cadê a aula? Aula. É área de trabalho. Área de trabalho. Aula. Ó. Banheiro. Não consigo achar o teclado das aulas. Ah! Achei. Achei, legal. Então, quer dizer que, na verdade, eu já estou pegando a matéria que tinha sido programado para começar amanhã. Mas como a gente conseguiu começar hoje na hora, então vai dar tempo de a gente começar a aula de amanhã.